Então, na apostila de história, nós vamos falar sobre as grandes navegações. É a matéria que está no seu livro, na página 46. Então, nós vamos fazer da página 46 a 50. Então, eu coloquei aqui um texto complementar que fala assim: no século XV, as partes do mundo conhecidas pelos europeus eram Europa, parte da Ásia e da África. O movimento de expansão marítima e comercial da Europa, também conhecido como grandes navegações. Então, primeiro vamos entender o que quer dizer essas grandes navegações. Nós temos como pioneiros, né, começaram as grandes navegações, os portugueses. Então, qual a intenção dos portugueses com isso? Eles queriam conhecimento, reconhecimento. Então, essa parte da história que chamou expansão marítima, justamente por isso, porque o mar não era navegável. No caso aí, era o Oceano Atlântico. Se você olhar aí o mapa, vai ver que está ao lado da Europa, né, entre o Brasil, a África, está aí no meio, o Oceano Atlântico. Então era por ele que eles começaram as grandes navegações. Qual era a intenção dos portugueses? Eles queriam achar um caminho mais rápido para a Índia. Eles já faziam um caminho por terra, não é? Cortando pela África, aliás, cortando pela Europa em direção à Ásia. E eles queriam, ficaram sabendo nessa época do comércio e expansão da Índia, muitos produtos. Então eles queriam buscar esses produtos para melhorar, vamos dizer assim, o comércio português. Então eles resolveram enfrentar o mar. Por que falo enfrentar o mar? Porque eles tinham medo. Naquela época eles tinham uma lenda que em certo ponto o oceano acabava. Então eles tinham a impressão que iam despencar, né? Ou se não, o mar era cheio de monstros. Então eram lendas que eles cultivavam na época. Então eles tinham medo. Mas aí tiveram os que tiveram coragem de enfrentar o oceano e começaram então a expansão marítima ou as grandes navegações. Então, o começo dessa matéria está aí na página 47, a atividade 1, 2 e 3. E você vai ler coisa muito simplesinha e resolver as questões. Como eu falei, pode resolver atrás da folha, coisa muito simples, tá? Só responder, não precisa copiar perguntas, por favor. A número 2 está compreendida em a matéria da 48 e 49. Não tem pergunta lá, as perguntas eu coloquei, mas você encontra as respostas na página 48 e 49. Então, letra A, pinte o veículo utilizado nas grandes navegações. Então, nós temos aqui algumas embarcações. Olhando lá no seu livro, você vai descobrir qual que é. Qual é o nome que ela recebia? Como era formada a tripulação? O que é tripulação? Pessoas, tá? Então, lá no livro vem explicando como era formada a tripulação que participava das grandes navegações, ou que participou. Na aula 2, nós temos atividades. Então, nós temos aí atividade no livro na página 50, 1, 2 e 3. A aula 3 é um poema. Então, vamos ler aqui. Como vamos chegar à Índia sem o oceano enfrentar? O que fazer com nossos medos se um monstro nos atacar? Se a viagem é perigosa, demorada também será. O que acharemos pelo caminho, com certeza compensará. Há tanto para conhecer, há tanto para explorar. Basta os olhos abrir e com o ouvido escutar. Então esse poema, ele vem mostrando qual era a intenção dos portugueses com suas viagens marítimas, era explorar, né? Explorar. Eles queriam conhecer, buscar, queriam ver o mundo e trazer riquezas para o seu país, é claro. E é numa dessas viagens
que eles fizeram para a Índia, que vão chegar até aqui no Brasil, né? A gente vai ver isso depois. Então aqui vem perguntando sobre o que o texto fala. Porque a tripulação da embarcação tinha medo do mar, como eu já falei, né? Eles tinham várias lendas em relação ao mar. E uma delas era que ele era perigoso, habitado por muitos monstros. Então isso é apenas um. Grife no poema os adjetivos que caracterizam uma viagem marítima. Então, adjetivo é a palavra que fala como aquilo é, tá? Dentro do português, né? D. Escreva o verso que mostra o destino dos portugueses nessas viagens. E a aula 4 é só um passatempo mesmo. Então, como eu falei, os portugueses tinham a intenção de ir para a Índia buscar produtos que na época eram bem valorizados para comercializar nos mercados, né? No comércio interno. Então, tem aqui alguns nomes de produtos e você vai encaixá-los aqui na cruzadinha, tá bom? Coisinha muito fácil. Tchau, tchau.